Andeste do Brasil. A Andeste do Brasil é uma associação nacional dos docentes em Engenharia de Segurança do Trabalho, entidade civil sem fins lucrativos e de utilidade pública. A Andeste do Brasil tem por finalidade congregar os professores engenheiros de segurança do trabalho dos cursos de pós-graduação e outros similares da área em todos os níveis da educação, visando o contínuo aperfeiçoamento da especialidade no âmbito educacional brasileiro, implementando qualidade e excelência nesta órbita, fazendo parceria com entidades e instituições, visando o desenvolvimento coordenado de ações e atividades técnicas e inovações tecnológicas. Podem ser filiados à Andeste do Brasil, pessoa jurídica ligada à área e profissionais que exerçam atividades de professores, docentes ou instrutores em segurança do trabalho. Para garantir que as instituições que ofertam cursos de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho disponibilizem especializações com alto padrão de qualidade educacional e aplicabilidade, a Andeste do Brasil lançou o edital para acreditação dos melhores cursos de pós-graduação com o selo de excelência Andeste do Brasil. O objetivo é congregar coordenadores e docentes dos cursos de pós-graduação da área referida, visando aperfeiçoamento contínuo da especialidade em âmbito educacional no Brasil, implementando assim a qualidade e excelência nestes cursos. A Andeste do Brasil anualmente faz acontecer o Congresso Nacional dos Docentes em Engenharia de Segurança do Trabalho. Neste evento, são homenageados os docentes com mais de 30 anos de relevantes serviços prestados ao ensino da engenharia de segurança do trabalho em todos os níveis da educação, seja a nível de técnico ou a nível de engenheiro, como também na parte de instrução aos trabalhadores. Ainda no Condeste, são entregues os selos de excelência às instituições de ensino que se destacaram dentro desse programa, tendo recebido a acreditação dos seus respectivos cursos. A Andeste do Brasil possui comitês técnicos onde os especialistas, docentes, professores e instrutores nas suas respectivas áreas promovem a atualização dos inventários das disciplinas de segurança do trabalho também em todos os níveis da educação. Seja um associado Andeste do Brasil, venha participar conosco da evolução e da atualização da engenharia de segurança do trabalho no Brasil. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí
para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. O Centro Universitário Araguaia, UniAraguaia, foi instituído em Goiânia no ano de 2001 como Faculdade Araguaia, tendo como mantenedora a Sociedade de Educação e Cultura de Goiás. Em 2019, se transformou em centro universitário, com conceito 5, se tornando o único centro universitário de Goiânia reconhecido com a nota máxima pelo MEC. A instituição conta com 3 unidades em Goiânia e polos EAD localizados em vários estados brasileiros e no exterior, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e à distância, em diferentes áreas do conhecimento, entre elas educação, engenharias, saúde, jurídicas, comunicação e gestão. A UniAraguaia tem como missão fortalecer a sociedade, formar cidadãos críticos e humanizados comprometidos com o desenvolvimento social, ético e sustentável, tendo como visão ser referência no ensino, pesquisa e extensão. São valores da instituição: a formação humanizada, o desenvolvimento da sociedade, o fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão, a autonomia pedagógica, a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, a dignidade da pessoa humana, a solidariedade, respeito às minorias e aos direitos humanos, fortalecimento da educação em todos os níveis, o respeito à pátria e à cidadania, a certeza de que a educação pode mudar o indivíduo e o ambiente onde vive. Para uma formação de qualidade inovadora que alia teoria à prática, a UniAraguaia conta com laboratórios físicos com tecnologia de ponta, além de laboratórios virtuais para proporcionar ao aluno a experiência prática e desenvolver habilidades necessárias para sua formação. A UniAraguaia conta com espaços amplos e que atendem às normas de acessibilidade. Atendendo o público interno e externo, a instituição realiza projetos que estimulam o desenvolvimento cultural e social, inclusão, discussões sobre gênero, etnias e cultura afro, arte e teatro. Fomentando a pesquisa, a UniAraguaia promove jornadas científicas, seminários interdisciplinares e formação de grupos de pesquisas. Além disso, a instituição conta também com a publicação eletrônica Revista UniAraguaia. A UniAraguaia é uma instituição genuinamente goiana, comprometida com o progresso da humanidade por meio da educação. Pautada no processo de ensino-aprendizagem dialógico, busca formar cidadãos profissionais críticos e autônomos, capazes de atender às exigências do século XXI, atuando com responsabilidade social e ética, rejuvenescendo o conhecimento, como propõe o filósofo Gaston Bachelard. O curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho do Centro Universitário Araguaia teve início em 2014. Hoje já são 20 turmas formadas, com cerca de 800 pós-graduados, egressos atuantes no mundo do trabalho em nível regional e nacional. O curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho tem como missão formar profissionais nas áreas das engenharias e da arquitetura, baseando nos preceitos legais e regulamentares da saúde e segurança ocupacional. O corpo docente do curso é formado por mestres, doutores e especialistas nas áreas de engenharia e áreas afins. Desde o início do curso, esse corpo docente vem se especializando e aprimorando em metodologias ativas e tecnologias educacionais. O curso contempla 17 módulos, sendo que esses módulos são compostos por aulas teóricas e aulas práticas.
Essas aulas práticas são realizadas em empresas parceiras, como visitas técnicas em loco e aulas também em laboratórios presenciais e virtuais. Em relação à pesquisa, o curso promoveu no ano de 2021 a primeira jornada científica, com o intuito de trazer egressos e discentes com o curso em andamento para apresentar estudos empíricos para a comunidade científica. Neste ano já está programada a segunda jornada científica do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, que vai contar com minicursos e apresentação de pôsteres dos egressos e dos alunos que têm algum estudo que estejam ainda com o curso em andamento. Com todo o investimento no corpo docente e nos alunos da pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da UniAraguaia, fomos reconhecidos com o selo de excelência da Andeste, categoria bronze. E este ano temos a alegria de estar participando novamente desse grandioso congresso. Tem gente que passa a vida toda desenvolvendo tecnologias para questões que ninguém ainda perguntou. Passa noites em claro planejando soluções para o mundo acordar melhor. Transforma matérias-primas em produtos e sonhos em realidade. Gente que aplica todo o seu conhecimento científico em benefício da sociedade. Engenharia, movendo a humanidade. Bom dia a todos. A ideia era trazer um caderno, sabe? Mas daí eu falei, gente, aí eles vão se assustar, é melhor uma folhinha só. Bom, hoje é dia de trabalho, né? E aqui vamos enfocar assuntos importantes para nós concluirmos e fecharmos com a Carta de Campo Grande. Para isso, a grande maioria de vocês conhece, mas só lembrando um pouquinho do histórico do ensino da Engenharia de Segurança do Trabalho e a evolução até os dias de hoje, porque os colegas que vão, na sequência, apresentar, estarão falando sobre a atualidade e as inovações dessa área. O ensino da Engenharia de Segurança do Trabalho foi promovido a partir de 1970 em virtude das nossas estatísticas que passaram a ser reconhecidas a nível internacional e, infelizmente, no primeiro ano, nós já fomos campeões de acidente de trabalho, né? Nós recebemos o México 70, que foi a taça de futebol, e do campeonato de futebol, e também a taça de maior número de acidentes do trabalho a nível internacional. Não satisfeitos, em 1972, nós ultrapassamos essa taxa, que era de 17%, passou para 18,7% da massa trabalhadora do Brasil. Então, imaginem que isso, o clamor das mães de verem seus filhos mutilados, e aí nós tivemos um importante acontecimento, que foram os 600 mil dedos dos trabalhadores de Sisal, né, que moveram bastante o governo na busca desta solução. Tem gente aqui balançando a cabecinha, porque, na realidade, ele viveu tudo isso, que é um dos nossos homenageados, o José Possebon. Também o Leonídio e também o José Elias fizeram parte desse grupo de técnicos que foram convocados pelo governo para criarem um conteúdo mínimo necessário para que os profissionais fossem capacitados a atender essa emergência, atender essa situação de grave número de acidentes típicos. Típicos, era isso, né, no modo geral. Em 1972, nós tivemos a edição de uma portaria muito importante, que foi a criação do SESMIT, a criação do serviço. E a criação do serviço estimulou mais ainda o oferecimento dos cursos, de tal forma que aí ampliaram-se o número de instituições interessadas em ministrar esses cursos, e os conteúdos eles estavam ainda dispersos, né, a partir de determinados grupos de profissionais. Quando foi em 75, esses grupos se reuniram dentro de uma comissão governamental e, a partir daí, nós tivemos a elaboração de um conteúdo mínimo de 420 horas. Então, nós já temos aqui duas gerações, a geração emergencial, que surgiu de 72 até 75, e a geração de 75
em diante até 1978, que foi, eu fiz o curso em 77, eram 420 horas, e o nosso registro era no Ministério do Trabalho. Né? Depois é que, a partir da Lei 7.410, é que o registro desses profissionais vieram para o sistema CONFEA-CREA. Na época, lógico, a Lei 7.410 ela abrange o arquiteto, o engenheiro e o agrônomo, também engenheiro agrônomo. Em 1978, nós tivemos a edição das 28 normas regulamentadoras, que veio revogar todas aquelas portarias que o governo foi editando a respeito de algumas áreas críticas que estavam gerando acidentes típicos. E, com isso, nós tivemos, então, um elenco de normas regulamentadoras ditando o que as empresas precisavam fazer e, automaticamente, o que esses profissionais precisavam cumprir dentro das empresas. Ou seja, essas gerações de profissionais foram formados para atender a legislação, que, na época, era uma legislação voltada apenas para a legislação trabalhista. Ocorre que, na evolução disso tudo, essas 28 normas regulamentadoras passaram a 35. Né? E, com isso, logicamente, todo o nosso campo de atuação foi modificando. E, modificando o campo de atuação do trabalho, também foi exigido que esses conteúdos programáticos fossem incrementados às 420 horas. Portanto, com a edição da lei em 86, nós tivemos, em 87, a portaria 3214, com 38 normas regulamentadoras, que já movimentou todos os estudos necessários para concluir, em 1985, a Lei 7.410, e depois, em 87, nós tivemos a portaria, aliás, o parecer 1987, que aumentou de 420 para 600 horas. Então, aí nós já temos 3 gerações. Ocorre que, de 87 para cá, nós fomos acrescentando mais e mais atribuições, porque o olhar deixou de ser puramente trabalhista. Hoje nós temos o engenheiro de segurança do trabalho, ele tem que ter um olhar na legislação tributária, um olhar na legislação previdenciária também. Com isso, em 2008, a Andeste do Brasil, que foi criada em 2004, estabelecida em 2005, enviou para o MEC uma solicitação de alteração da carga horária, de 600 horas para 718 horas. Esse conteúdo encontra-se até hoje no MEC, sem resposta. É uma questão muito técnica que, na realidade, nós fizemos várias apresentações no Conselho Nacional de Educação, várias investidas no sentido de alavancar esse estudo. No entanto, isso não foi alterado, continua sendo 600 horas. E, ao longo aqui do nosso congresso, vocês vão tomar conhecimento também de outras novidades que fazem com que nós nos preocupemos muito com esse núcleo duro do conteúdo da Engenharia de Segurança do Trabalho, que é o parecer 1987. Ou seja, é um conteúdo mínimo que o profissional precisa para atender às atuais atribuições que o mercado exige desse profissional. Existem outras inovações, as ferramentas tecnológicas, existem várias ferramentas que ajudam o profissional e que não estão sendo oferecidas dentro dos cursos. E isso nos preocupa muito, como, por exemplo, a questão da gestão do ESG, da nanotecnologia e outras inovações que o mercado nos oferece e que os cursos, muitas vezes, os cursos ficam apenas engessados no 1987, no parecer 1987, e não ampliam esse mercado de atuação que o profissional, que o egresso vai encontrar no mercado de trabalho. Portanto, eu já falei aqui do histórico
da evolução e vou passar o conteúdo de situação atual para o Luiz Rosa e depois inovações tecnológicas para o nosso colega Ivan Rigoletto, que, infelizmente, os dois não puderam estar presentes, mas o Luiz vai estar online e o Ivan, por motivo de trabalho, que agora ele está fazendo um treinamento exatamente nesse momento, e que é um treinamento de emergência dentro de uma situação de empresa mineral, de mineradora. Então, já marcado há muito tempo, isso impede ele, inclusive, de estar online. E aí ele gravou. Então, nós vamos ter a fala do Rosa e depois a fala do Ivan gravada. Muito obrigada. Agora para o assunto Realidade Atual, o diretor regional da Andeste do Brasil, engenheiro Luiz Eurípides Ferreira Rosa, que fará a sua apresentação online. Ele é mestre em Engenharia de Produção pela UFSC, professor de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho na Uniaraguaia e na PUC Goiás. Com a palavra, o engenheiro Luiz Eurípides. Estão me ouvindo? Bom dia a todos. Eu cumprimento a todos os presentes. Eu inicio dizendo, parabenizando, né, a engenheira Elizabeth por sua brilhante apresentação, e fica até difícil, depois dessa simpatia toda, desse conhecimento todo, a gente desenvolver alguma coisa, mas vamos cumprir a nossa missão. Eu já tive várias oportunidades de conhecer Cuiabá a trabalho, mas Campo Grande ainda não tive essa oportunidade. Eu tenho bastante apreço por esse estrado, que as imagens que vêm daí para a gente são todas lindas, né, boas imagens. Eu gosto, além de outros gêneros musicais, é evidente, eu gosto muito da música pantaneira, gosto das guarâneas, gosto de suas derivações, que é o rasqueado, o chamamé e tudo mais. Eu gosto muito. Muito bem, eu inicio a minha apresentação. Eu gostaria que ele colocasse o slide. Eu não sei se eu vejo o slide ou não. Eu estou vendo só aqui Andeste do Brasil. Ah, sim. Muito bem, nesse primeiro item aí, eu inicio enfatizando, eu não estou enxergando o lado esquerdo da apresentação, do slide, a apresentação. Eu inicio a minha fala enfatizando o que a engenheira Beth, a professora, já falou, né? Que a especialização de engenharia de segurança, ela ultrapassa todas as modalidades de engenharia. Ela abrange muitas áreas do conhecimento e o currículo deve contemplar as demandas dos setores produtivos e sociais também, e atender à segurança e à qualidade de vida das pessoas trabalhadoras e demais pessoas, tanto intramuros como o extramuros corporativos. Daí a importância e daí a relevância desse nosso tema. Há décadas eu faço um levantamento, desde que eu iniciei, eu faço um levantamento das modalidades que tem na sala de aula, das turmas que eu ministro. E há muitos anos eu acompanho a variação dessas modalidades ao longo do tempo. Então, no início, era engenheiros civis, maciçamente, civis, eletricistas, agrônomos, obrigado aí. E vinha arquitetos e depois alguns daqui e dali. Com o tempo, isso foi mudando, né? Apareceram outras modalidades de engenharia aqui em Goiás e no Brasil. Aí foram aumentando os engenheiros ambientais, os de produção, os de mecatrônica, e foram ampliando, né? E os engenheiros civis foram reduzindo um pouco. Tem turma que tem mais, tem turma que tem menos, mas sempre tem engenheiro civil, fico satisfeito, que é a minha área maior de atuação. E então, outro fenômeno interessante é que os técnicos de segurança que eu ministrei aula para eles no Senai, lá no início da década de 90, muitos deles já fizeram engenharia, oportunizaram fazer uma engenharia e já passaram por curso de especialização, dando um upgrade aí na sua carreira profissional. São muitos, são esses casos. Em seguida, sobre avanços tecnológicos, né, eu tenho necessárias mudanças das normas regulamentadoras e também
as diretrizes do MEC, né? E força também a atualização dos conteúdos e estratégias dos cursos ministrados pelas IES. É sopa de letrinha, né? IES é Instituição de Ensino Superior, tá certo? Às vezes eu vou tropeçar e falar aqui as abreviações. No outro item, por favor, passar para o próximo slide, se possível. Isso, obrigado. Continuamos aqui a considerar as dimensões continentais brasileiras, os avanços tecnológicos e a pandemia que impulsionaram a utilização do EAD, que é o ensino à distância, né, de forma muito acelerada. É um tema que requer um olhar atento nosso, né, e dos setores responsáveis, todos envolvidos. O EAD não é uma prática nova de ensino, né? Talvez eu aqui seja o único, mas eu cursei EAD na década de 70 pelo Instituto Universal Brasileiro, não é propaganda, eu dei uma olhadinha para ver se ele existia ainda, e ele foi ampliar, cresceu, mas ele cumpriu o seu papel. Na época eu fiz o curso de desenho de arquitetura por correspondência, e era pelo correio. Tinha que fazer os exercícios, recebia as apostilas, tudo com postagem pelo correio, né? E depois passou a ser via rádio, depois os cursos EAD passaram a ser pela TV, né? O Telecurso 2000 aí famoso, né? Muito bem, eu com esse curso, já que a engenharia no curso de desenho técnico da engenharia, ele é muito técnico, você não consegue fazer projeto, né? Então, juntando o que eu aprendi no curso de engenharia civil com o desenho desse curso por correspondência, eu consegui entrar no mercado e complementar, e ganhar o meu pão, né, e me manter as minhas despesas. Foi a minha forma de entrar no mercado de trabalho. E depois que eu fui para estagiar e ser engenheiro de fato, passei por várias experiências, eu tinha um olhar mais, vamos dizer assim, mais intrínseco da obra, né? Eu fiz muito projeto de estrutura, de elétrica, de hidráulica, de tudo. Então, você enxerga a obra com um olhar bastante assim, penetrante. E quando chega na hora da segurança também, ajuda bastante. Então, hoje, há tempos, né, que a gente estuda, faz curso online, são muitos, mesmo antes da pandemia, e tanto a gente ensina como a gente estuda, né? E foi a salvação, né, dessa pandemia, e o ensino à distância foi a nossa salvação para a gente continuar trabalhando. Tivemos muitos percalços, é evidente, mas nós conseguimos superar e conseguimos continuar o nosso trabalho, e os alunos não foram tão prejudicados, né? Porque foi pego assim muito de surpresa. Nesse demais item aí, nesse item, experiência pessoal, eu entendo aqui, não é uma autopromoção, né? Mas há 30 anos que eu acompanho o ensino de segurança do trabalho, em nível técnico e superior, como eu já falei, no Senai, no curso de Engenharia de Segurança da Universidade Federal, que era o único aqui durante muito tempo, ele foi o único, e a gente passou por lá pelo menos uns 800 a 1.000 alunos. Atuei na comissão, e atuo ainda, na comissão verificadora de ensino da Comissão Estadual de Ensino do Estado de Goiás, e também como conselheiro do CREA e membro da Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho. Eu pude participar também na comissão da CEAP. O que é a CEAP? Comissão de Educação e Atribuições Profissionais do CREA. Ela tem uma missão muito importante, né? Então, ela analisa os projetos das instituições de ensino e verifica a realidade do cumprimento das exigências e encaminha para o plenário do CREA, né? Então, essa experiência, que eu rapidamente disse aqui, me permite manifestar sobre o tema, assim, com o intuito de buscar novos caminhos, de colaborar com o ensino profissional e com a segurança do trabalho, com o ensino da segurança do trabalho. Essa é a nossa busca
todos os professores que estamos aqui nessa busca. No outro item, por favor, passar a lâmina. Isso, obrigado. Né? Ok. Eu considero que a Lei 5.194 de 66 regula o exercício das profissões de engenharia e tem um ato do CREA que dispõe sobre a verificação das condições estruturais e pedagógicas dessas instituições, que são formadoras abrangidas pelo sistema CONF-CREA. Né? Muitas delas são impelidas a realizar adaptações e melhorias. E eu concluo que essa lei aí, essa ação do CREA e instituição de ensino, seja a chave do sucesso. É aí que a gente deve bater, na minha opinião. A academia forma e o CREA anota as atribuições profissionais decorrentes do conteúdo e carga horária administrado. Tem curso de engenharia que o CREA dá atribuição, mas assim, menos atribuições. Ele não restringe o profissional de receber, mas é evidente que o profissional que teve uma carga horária tal em um determinado assunto e o outro não teve, o currículo deles não pode ser o mesmo. Essa é uma das, vamos dizer assim, atitudes do CREA, fundamentada em lei que foi adotada. Constatamos também, nesse outro item aí, a atuação da CEAP, que a CEAP, ela cadastra, como eu já disse, as instituições de ensino, analisa o projeto pedagógico dos cursos, leva para o plenário do CREA, e no período que eu lá estive antes da pandemia, nós vimos bastante fragilidade nessas visitas dos cursos, relativos à carga horária das disciplinas, os componentes curriculares, a inadequação de nominata dos docentes, o título e a formação profissional dos docentes, a titulação inadequada do coordenador do curso, a falta de clareza ou foco em conteúdos e cargas horárias, tanto na parte prática como na parte teórica. Por exemplo, tem uma disciplina que os laboratórios nunca estão, às vezes, em dia, né, que é prevenção e combate a incêndio, técnicas no uso de equipamentos de medições, suporte básico da vida, que é primeiros socorros, a parte de EPC e EPI e a parte de ergonomia, às vezes deixa a desejar. O meu tempo está, a chamada termina em 8 minutos, o meu limite de tempo, mas eu acho que dá tempo de eu concluir aqui. No caso, por exemplo, falta extintores didáticos, falta alguns equipamentos de medição de ruído de dose, detectores de gás para o profissional aprender a liberar um espaço confinado, né? Sem falar sim, a parte de suporte básico da vida também, você não tem uma prancha de transporte de acidentado, você não tem uma maca, não tem um colete cervical, de coisas desse gênero que eu não vou entrar muito em detalhe para não prolongar o tempo, né? Sobre os cursos de EAD, eles passaram a ser um grande complicador para o adequado ensino da segurança, da engenharia de segurança. O CREA vetou a inclusão de egressos de EAD aqui em Goiás, que não tivesse polo aqui em Goiás. Nós batemos firme, foi acumulando, só que o pessoal recorreu à justiça, e a justiça determinou que a inclusão, para não prejudicar o egresso. E aí tem umas instituições lá do Rio de Janeiro, do Paraná, de vários estados do Brasil, que formam gente no Brasil inteiro, e uma grande parte acha de querer vir fazer a atribuição aqui no CREA de Goiás, ou de todo o Brasil. E a gente fala, poxa, mas cadê o polo? Cadê a parte prática e etc., né? Então, diante dessa situação, o CREA acatou a decisão e passou a comunicar ao MEC e ao Ministério Público para tomar as devidas providências, né? Agora, se são tomadas ou não, eu não tenho esse feedback. Diante dessa realidade, a Andeste decidiu acatar o ensino híbrido e síncrono. O que é o ensino síncrono? É da forma que nós estamos falando aqui. Ele é à distância, mas é em viva voz. O aluno pode interagir, pode, enfim. E desde que cumpra a carga horária, esteja dentro das condições exigidas pelo MEC e CREA, a Andeste acata o curso, né? Muito bem, agora vem a cereja do bolo, né? Neste ano de 2021, por iniciativa aí da nossa presidente, de sua diretoria, a Andeste do Brasil lançou o selo de excelência. O objetivo é estimular o aprimoramento permanente do ensino da engenharia de segurança
no nosso país, criou o manual de requisitos, estabelece que a IESC, a Instituição de Ensino Superior, que ministra o curso de pós-graduação e quer ser avaliada pelo selo, ela deverá atender algum requisito, como associar-se à Andeste, estar cadastrada no EMEC, ter o projeto pedagógico da última turma protocolado no CREA, apresentar deliberação da CEAP e da CEST, né? 5 lá do CREA, né? Apresentar cronograma de aulas ministradas, o nome de professor e carga horária, apresentar a RT do coordenador do curso e docente registrado no CREA. Isso aqui não depende, né? Depende da categoria que ela estiver pleiteando, com as disciplinas que ministrou. Preencher os requisitos para o selo nas categorias bronze, prata e ouro, com exigências crescentes em cada categoria. Se a instituição de ensino cumpre apenas o obrigatório, já está ótimo, ela pode também ser contemplada na categoria bronze. Eu posso, assim, encerrando, né, eu posso garantir que vale a pena investir no selo de excelência. Ele é um balizador de qualidade no ensino, reconhecido no meio acadêmico e profissional, passa a ser um elo de ligação entre a instituição de ensino e o CREA. Eu acho que é a virada de chave motivadora do aprimoramento da engenharia de segurança. Muitas IES reclamam que o CREA só atrapalha e, na verdade, ela não entende, ela tem que entender que o CREA é o guardião das atribuições profissionais e o grande protetor de todos os lados, né? Ele foi feito para isso. A IES poderá usar esse diferencial competitivo no seu plano de marketing e se equiparando às outras instituições de excelência, né? Eu acho que aí fica bem claro aí a minha posicionamento aqui sobre essa questão. E eu encerro as minhas considerações, fico à disposição, agradeço muito novamente a oportunidade e desejo um excelente congresso a todos. Muito obrigado. E agora assistiremos à palestra gravada sobre ferramentas inovadoras no ensino. Ele é associado da Andeste do Brasil, engenheiro de segurança do trabalho, doutor em engenharia mecânica pela Unicamp e professor convidado nos MBAs do Unisal e Instituto Rui Barbosa. Com a palestra do senhor Ivan Rigoletto. Olá a todos, bom dia. Meu nome é Ivan Rigoletto. Eu sou professor desde 2010, já está indo para o 13º ano. Já dei aula para graduação em 2 universidades, na Unify, que é uma universidade pública, e no Unisal, que é uma escola salesiana privada para cursos de engenharia e outros cursos. Dou aula hoje no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho para 3 disciplinas da Unip, em Campinas. Dou aula também nos programas de MBA do Unisal, por onde eu passei na graduação e lá estou desde já quase 10 anos. E também no Instituto Rui Barbosa, num MBA específico para engenheiros de segurança do trabalho e profissionais de segurança. Já dei aula na Unicamp, na GV, em instituições no Paraná, no Pará, em outras instituições aqui em São Paulo, e hoje eu estou por essas universidades aí. Paralelo, eu tenho uma segunda atividade, que eu atuo também no setor empresarial, no setor industrial. Eu hoje sou diretor de Saúde, Segurança e Desenvolvimento Sustentável da Yamana Gold, uma das importantes mineradoras no Brasil e na América do Sul, no segmento de metais preciosos. Passei muito tempo na indústria química e tenho o prazer hoje de estar falando com vocês. Peço desculpas por estar de modo remoto, por estar gravando esse tempo, essa fala. É porque hoje, dia 9, o dia que vocês estão vendo essa fala, eu estou em Jacobina, no interior da Bahia, mais ou menos uns 350 quilômetros a noroeste de Salvador, que é a empresa que eu trabalho. Hoje está realizando um simulado de rompimento de barragem, agora às 9 da manhã, e eu estou envolvido com esse evento, então eu estou por lá. O meu objetivo aqui é falar um pouquinho sobre a questão aí de tendências de inovação no ensino de engenharia de segurança do trabalho. Eu queria começar com uma provocação. Quem é o profissional de segurança do trabalho de hoje e quem vai ser esse profissional no futuro? Essa profissional no futuro, tá? Será que é o mesmo perfil de profissional de 5, 10, 20 anos atrás? Ou será que esse tem que ser um profissional mais presente num mundo onde
a segurança do trabalho deixou de ser segurança do trabalho e passou a ser segurança no trabalho, e aí então integrada com áreas e funções como gerenciamento de projetos, a própria manufatura ou produção, logística, manutenção, recursos humanos, integrada de uma forma compras, integrada de uma forma um pouco mais siamesa com essas funções. Será que a gente continua sendo, a nossa querida engenharia de segurança do trabalho, será que ela continua sendo uma engenharia de fim de tubo, aquela engenharia end of pipe, onde as empresas fazem os seus projetos, implementam os seus processos e o que tem para resolver de segurança resolve depois com o profissional de segurança ou a profissional de segurança que a gente trouxer? Ou será que a nossa engenharia ainda continua sendo também uma engenharia de conformidade, uma engenharia de laudo, uma engenharia de NR? Será que a gente continua sendo isso? Ou será que essas visões são muito reducionistas? Ou será que a nossa engenharia de segurança no trabalho não tem que ser uma engenharia mais integrada nos processos de tomada de decisão das empresas? E se assim for, essa engenharia de segurança do trabalho que a gente ensina hoje, a gente precisa inovar. A gente precisa formar um profissional apto a fazer todas as interações com essas áreas que eu descrevi e, ao mesmo tempo, conservando a sua base, a sua pegada técnica cada vez mais densa, cada vez mais forte. E nisso tudo, a gente ainda tem, para temperar, para dar um temperinho final nessa coisa toda, a gente ainda tem hoje uma discussão que está todo mundo vendo, é até objeto desse congresso, alguma discussão, a questão do ESG, aonde a engenharia de segurança se enquadra, se encaixa no ESG. Como ela fica dentro dessa discussão toda? Qual é o papel? Qual é o espaço que ela ocupa? O que a área de segurança tem que se preocupar num mundo ESG? Que goste ou não, concorde ou não, ele está aí e a gente vai ter que se adaptar. Caso contrário, a gente como profissional de segurança vai acabar perdendo um bonde importante, um importante momento decisivo para a gente conseguir se encaixar dentro da gestão das empresas. E além disso tudo, a gente hoje, da época que o curso de Engenharia de Segurança foi criado para cá, a gente viu todo o conceito do Tom Krause de Serious Injuries and Fatalities surgir, a gente viu o conceito de acumulação, a gente viu o conceito de desempenho humano e organizacional, que é o tal do HOP, a gente viu as novas visões de segurança chegando, a gente viu segurança de processos chegando, conceito de engenharia do trabalho, que é engenheirar o trabalho de uma forma que ele seja mais agradável, tanto para quem produz, quanto para quem aufere dos benefícios daquela produção. Cada vez mais a gente vê uma escola que eu gosto muito de segurança e comportamento, que é a escola francesa, ou a escola australiana também, que começa a aparecer mais e mais. Para não ficar só fora, a gente tem aqui no Brasil o conceito do laboratório de mudanças, que é o conceito do Pará e do Vilela. Então a gente tem uma série de questões colocadas aí para a gente do ponto de vista do que é ser feito, do que deve ser feito para a gente inovar o curso de Engenharia de Segurança. E aí, na minha percepção, eu vou dar para vocês as minhas respostas, basicamente são 4 perguntas que a gente tem que fazer. Eu vou começar pela primeira. O que a gente está fazendo que está funcionando? Em primeiro lugar, a gente encontrou uma maneira de manter os cursos de engenharia de segurança durante a pandemia, com aulas síncronas, professor ao vivo, em qualquer ambiente virtual que seja, mas as aulas acontecendo, sendo dadas, os alunos perguntando e essa coisa fluindo. Então a gente conseguiu fazer isso acontecer, era o que a gente tinha durante a pandemia e foi o que a gente conseguiu fazer. Outra coisa que foi possível, pelo menos para mim, isso aconteceu, eu dei muita aula na pandemia e foi bom porque me ensinou também a usar essa ferramenta de uma forma mais prática e eu fui capaz de trazer muito visitante externo. Eu trouxe oficial do Exército para discutir produtos controlados, eu trouxe executivo para dar perspectiva de executivo de alta administração, falando direto da Bélgica, de indústria química. Eu trouxe executivo do setor financeiro, falando de riscos, direto de Belo Horizonte. Eu trouxe 2 juízes do trabalho que, numa condição normal de se deslocarem presencialmente para dar uma palestra de 40 minutos, 1 hora, numa aula no sábado de manhã, seria bastante difícil. E de repente, a partir do momento que eu consigo que eles participem das suas próprias casas, ficou muito fácil o convite
e mais fácil ainda aceitar. Então, trazer essas inovações e essas participações para as aulas só faz enriquecer, e isso foi uma experiência que eu pretendo repetir sempre que possível. Isso funcionou. Segunda pergunta que eu trago, muito mais coisa funcionou, é claro, mas esses são os exemplos que eu procurei buscar. Segunda pergunta é o que a gente está fazendo que não está funcionando. Primeira coisa, gente, tem muito professor ainda preso naquele velho modelo. Eu coloco o material na lousa, eu projeto a transparência, o aluno assiste, eu preparo a prova, o aluno faz a prova, eu corrijo, eu aprovo ou reprovo. Ou seja, é um modelo de aula que funcionou muito bem, talvez até por séculos. Mas hoje, no mundo de hoje, no mundo mais andragógico, no mundo da revolução 4.0, 5.0 de tecnologia de informação, esse modelo é um modelo que já está um pouquinho ultrapassado. Tá? Professor fala, aluno escuta, professor da matéria, aluno faz prova. Esse modelo já está um pouquinho ultrapassado, ele não funciona mais. E a gente ainda também tem uma coisa, se a gente olhar o nosso curso de Engenharia de Segurança, ele tem basicamente matérias de dois tipos, matéria do tipo informativa e matéria do tipo formativa. Por que a gente não pode pensar no modelo híbrido, onde a matéria informativa, que não exija muita interação com o aluno, que é mais transmissão de experiências, de conhecimentos, de informações, a gente não possa usar esse modo virtual que a gente aprendeu nesses últimos 2 anos e deixar o presencial para todas aquelas disciplinas que a gente precisa do aluno, que são formativas. As disciplinas de higiene, por exemplo, de riscos, e tem primeiros socorros, e tem mais algumas incêndio, tem várias disciplinas aí, ou vários ramos da engenharia de segurança, que precisam de uma interação presencial, e esses a gente mantém no presencial, e aquilo que a gente consegue levar para o virtual a gente leva. Isso facilita muito, torna o curso muito mais aceitável, muito mais dinâmico, muito mais esperto. A gente pode fazer isso. Uma outra pergunta é o que nós deveríamos fazer que não estamos fazendo. Que tal se a gente fosse buscar nas metodologias ativas, que tem um monte de videozinho aí no YouTube, entender o que são elas e como que a gente pode levá-las para a sala de aula? Que tal se a gente começar a pensar que, de repente, a gente deveria apresentar para os alunos ferramentas como a RS Data, o IUS Natura, ferramentas de legislação, de controle de resultados de higiene, de controles administrativos diversos, que hoje em dia, se a gente cair numa empresa grande, a gente vai ver isso ou ferramentas similares em praticamente todas elas. Que tal se a gente começar a ensinar isso também para os nossos alunos? Tá? De novo, eu falei na escola francesa e australiana, vamos provocar os alunos para entenderem e conhecerem essas escolas. Se não quiser conhecer só essa também, que conheçam a escola brasileira de segurança, a escola americana, mas enfim, provocar os alunos para buscarem essas informações. Tá? Descolar também, gente, separar o conteúdo das matérias das NRs. A engenharia, a essência da engenharia de segurança, ela não vai mudar. Vai continuar sendo o emprego da ciência e da técnica para resolver questões práticas. Agora a NR muda. A NR muda. Eu mesmo estou agora no GTT da NR 22 que está em revisão. Então a NR muda. E se a norma muda, por que a gente vai dar um curso calcado em NR? Vamos dar um curso calcado em conceito de engenharia de segurança. Tá? É muito importante isso. Acabar com o curso de engenharia de segurança em nível EAD assíncrono, de que tem um conteúdo totalmente duvidoso a preço de sanduíche, gente. Preço de sanduíche. Tem curso aí, eu fiz essa pesquisa, eu fiz na internet, compartilhei com vários colegas. Tem curso aí que cobra 18 parcelas de R$30 para você fazer. É um preço de Big Mac para você se formar em engenharia de segurança e ter um montão de novas atribuições aí no CREA. Isso não existe, isso não pode acontecer. A gente tem que acabar com isso, tá? E outra coisa, tentar, como eu venho dizendo ao longo dessa resposta dessa pergunta, turbinar um pouco o conteúdo das disciplinas com conceitos mais modernos, trazer mais caso prático, trazer mais percepção de outros profissionais, de outras áreas, enfim, deixar o curso mais atraente. E o que a gente está fazendo e a gente deveria parar de fazer? Primeiro, acho que eu já falei 2 vezes, mas acreditar que a engenharia de segurança é mãe das NRs. Não, não é. As NRs hoje têm vida própria, e a engenharia de segurança também. Então, um não precisa estar umbilicalmente conectado com o outro. Segunda coisa que a gente está fazendo e deveria parar de fazer, não são todos, é claro,
a gente está dando a mesma aula do mesmo jeito que a gente dava 10, 20 anos atrás. O mundo mudou. O mundo mudou, a gente não pode mais continuar com isso. Outra coisa que a gente não pode continuar é ignorar o conhecimento e a experiência do nosso aluno em sala de aula. Tem muitos alunos que dão aula para a gente, tem muitos alunos que trazem uma experiência prática ou mesmo teórica, complementar e melhor que a gente num determinado tema. A gente tem que ter a humildade de reconhecer isso, saber aproveitar e usar esse conhecimento a nosso favor e a favor das classes. Tá? É muito importante a gente saber reconhecer que eu costumo dizer, está escrito no meu convite de formatura, que aprender é descobrir que você sabe, fazer é mostrar que você sabe e ensinar é mostrar para os outros que eles sabem tanto quanto você. Eu acho que na medida que a gente incorpora esse conhecimento, a gente está fazendo mais isso. Tá? E última coisa, eu acho que se deixar o aluno seguir adiante sem mérito, eu acho que a gente está enganando principalmente o próprio aluno. Tá? Porque a gente acaba aprovando uma pessoa que não tem condição de ser aprovada e depois, às vezes, aquela informação, aquela aula, aquele conhecimento faz falta lá na frente. Então, a gente precisa começar a ser capaz de corrigir o erro que é deixar as pessoas muitas vezes seguirem sem mérito, sem conhecimento e sem informação. Se a gente eventualmente tiver que solicitar de um aluno que faça a disciplina novamente, reprovando, a gente tem que fazer isso, para o bem do próprio aluno. Tá? Bom, gente, essas são as minhas opiniões. Não tem nenhuma verdade absoluta, não existe certo, não existe errado para nada disso que eu falei. O que existe sim é uma percepção de um engenheiro com mais de 30 anos de estrada, assim como percepções diferentes. A própria professora Beth tem uma percepção de engenharia de segurança diferente da minha, e que bom que seja assim, porque somos diferentes, temos histórias de vida, histórias profissionais diferentes, e a diversidade da nossa opinião faz a gente crescer e seguir adiante, com um pedacinho da minha, um pedacinho da dela, um pedacinho de quem mais se propuser a discutir esse tema. Professora Beth, muito obrigado pelo convite de estar aqui presente nessa manhã. Novamente peço desculpas por não estar ao vivo e não estar aí presente no Mato Grosso do Sul, e espero que a gente se encontre, tanto eu e você, como com todos os demais participantes aí, pelos caminhos da engenharia de segurança e dessa vida que a gente vive todo dia e tenta levá-la da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos. Essa foi a palestra do engenheiro Ivan Rigoletto. E agora passamos para discutir e debater sobre o tema. Passamos aqui à frente a engenheira Elizabeth Cox, o engenheiro Francisco Machado, engenheiro Ronaldo Ronald, e como moderador, o engenheiro Denilson Rodrigues Santana. Bom, como vocês perceberam, a formação do engenheiro de segurança do trabalho mudou bastante dos anos 70, começando em 72, até os anos atuais. Nós vimos o histórico, a evolução, nós vimos a situação atual e as inovações aí provocadas também pelo Ivan, e muito bem colocado. Ele tem uma visão muito atual e usando todas as ferramentas, as inovações que existem hoje disponibilizadas. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Machado, para ele fazer as primeiras provocações aí do debate a respeito desse assunto. Obrigado, Beth, Denilson, Ronald Ginone. Eu vou ficar aqui, é mania de professor, ficar de pé, de falar perto das pessoas, eu não gosto de falar de forma distante. Anotei em detalhes cada palestrante, eu vou provocar, serei sucinto, bem objetivo. Eu gostaria que cada um tivesse um papel, uma caneta na mão. Eu realmente não confio na memória,
por onde eu passo, por onde eu trabalho. Hoje eu presido o Sindicato dos Engenheiros no DF. Por onde eu passo é tudo escrito, nada verbal. Escrever, anotar, memorizar, repetir, criar o hábito. Isso faz a diferença. Eu estou no sistema há cerca de 40 anos. Já vi de tudo. Já ouvi de tudo. Então, eu vou ser bem sucinto e pontual. E quero que vocês anotem aí. Anotem, porque vai fazer a carta de Campo Grande hoje à tarde. Então, anote um papel para você se manifestar na carta aberta de Campo Grande. A Beth falou sobre o tema histórico. Anotei os pontos chaves que a Beth falou. Gostaria que a Beth anotasse depois, para se quiser depois falar. A Beth falou sobre diversos temas interessantes no histórico dela. Mas um ponto eu quero destacar: estatística. Estatística não funciona nem no Brasil, nem no mundo. É tudo subnotificado. Então, não confie em estatística. O governo já não faz estatística corretamente no Brasil. Mas nos países que fazem, também tem falhas. Na nossa área, a estatística verdadeira é o número de mortos. Esqueçam as demais estatísticas de acidente típico, doença, tudo é falso, tudo é subnotificado. Pode multiplicar por 10. Com uma coisa grave: nem tudo é escrito, nem tudo a empresa informa. Agora, o número de mortos, sim. Número de mortes, sim. Número de óbitos, sim. Este é o número confiável. Nunca confie em estatística, a não ser número de óbitos. E mesmo assim, pela população global, não pela população trabalhadora, que também é subnotificado. Porque no Brasil, apenas 30% estão registrados em carteira profissional. Os demais é tudo de forma informal. Não há registro. Então, não adianta falar por milhões de trabalhadores. É falso. É uma notícia falsa. Então, é número de óbitos pela população brasileira. Número de óbitos pela população chinesa. Número de óbitos pela população americana. Este é o número correto, certo, justo, verdadeiro. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar na palestra da Beth. Lembrando, a Beth já sabe disso, mas é só lembrar ao plenário que um dos pontos graves do MEC, o MEC não é uma caixa preta, o MEC é distanciado da sociedade. Em todos os governos, seja de esquerda ou de direita, ou de centro, o MEC sempre foi distanciado da sociedade. Não se comunica, não se interage. Anote o que eu estou falando. Independe do governo. Outro ponto importante: comissão tripartite do Ministério do Trabalho. Distante da sociedade. É um gueto, é um núcleo fechado, em que eles expurgaram as entidades. As entidades estão expurgadas da comissão tripartite. Nós não participamos. É uma falha grave, já foi denunciado pelo Ministério Público. Eles expurgaram as entidades. É onde está o conhecimento. Aí puseram a área trabalhadora, a área patronal, a área do governo. Tiraram as entidades. Nem sequer nos ouvem. Eu fui secretário de Estado, de 80 a 85 anos, fui secretário durante 5 anos. Lá eu comunicava com a sociedade, como secretário de Estado. Eu me comuniquei com a sociedade. Ontem o Leonide falou, eu chamei a sociedade das entidades para participar das NRs. De lá para cá, tudo parou, não há mais participação. Então, na palestra da Beth, esse é um ponto importante. A comissão tripartite está distanciada das entidades, nós somos segregados. Quais os mecanismos para resolver essa problemática? Parceria com o CREA, CEAP, aquilo que o Luiz Rosa falou. É fundamental, o Andeste já está fazendo parceria com os CREAs, com as CEAPs. Não há outro caminho.
Não há outro caminho. E SEAPs estão, em geral, mortas nos CREAs. As SEAPs estão mortas nos CREAs. É a falha nossa, não é da presidente do CREA. É nossa, da sociedade, que tem que fustigar, ir atrás. É o que a Andeste está fazendo com a Beth. A Beth tem atrás das SEAPs. No DF está morta. Em São Paulo está morta. E nos abaixados deve estar tudo morto. Porque o conselheiro não tem salário. O conselheiro está desmotivado. Isso a nível nacional. Está todo mundo desmotivado. Não tem salário. Ainda gasta gasolina do próprio bolso. Então, o SEAP é um grande segredo, que o Luiz acabou de falar ali agora. Bom, isso é a palavra da Beth. Agora vamos para a palavra do Luiz Rosa. O Luiz Rosa falou sobre a questão do EAD, ensino à distância. O problema está conosco, não adianta culpar governo. Nós estamos falhando. Eu estou falhando, você está falhando, o CREA está falhando. Nós estamos falhando, não adianta ficar culpando ninguém. Nós é que estamos falhando. Nós estamos acomodados. Acabando o tempo? Estou concluindo. Nós estamos falhando. Não estamos fazendo o dever de casa. Então, esse é um ponto importante. O EAD, a culpa é nossa. Não estamos fiscalizando. Não estamos, como sociedade, fazendo nosso papel. A democracia é o melhor sistema de governo, mas custa caro. A ditadura é melhor, custa menos preço. A democracia é melhor, mas custa muito caro. Temos que trabalhar muito, fiscalizar muito. É o que o americano faz. O americano fiscaliza tudo. Nós não temos essa prática no Brasil. Temos que fiscalizar mais, mas depende de mais esforço, de mais luta. Vou concluir, eu tinha que falar mais coisa, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Se houver algum outro ponto, tem outro ponto importante, mas já vi que não vai dar tempo mesmo. Para finalizar, a palavra do Ivan, em que ele fala que não há verdade. Sim, há verdade, sim. A verdade está no amor, a verdade está na transparência, a verdade está na honestidade, aí está a verdade. O engenheiro não pode ser pró-trabalhador ou pró-empregador. Ele tem que ser pró-prevenção, pró-segurança. Ele não pode ter partido político dentro da empresa, de direita ou de esquerda. Não pode ter partido político. Ele tem que ser apartidário. Ele pode até votar em quem ele quiser, mas não pode manifestar em quem ele vai votar, porque ele é um profissional. Porque se ele se manifestar um partido, vai dividir a empresa onde ele está. Ele não vai ser acatado pelo empregador e por aí vai. Eu não vou estender mais, mas o engenheiro de segurança tem que ter amor. Amor, transparência, honestidade. Aí está a verdade do engenheiro de segurança. A maioria não entendeu isso. A maioria fica tomando partidos, ora ao trabalhador, ora ao empregador. Não pode ser. Ele tem que defender a prevenção, a honestidade, o amor, a interação, a solidariedade. Obrigado. Obrigado, professor Machado. Bem, antes de mais nada, parabenizar o professor Luiz Rosa e o professor Ivan pelas suas contribuições. E de tudo que eles falaram, uma coisa me chamou bem a atenção, que eu até depois vou repassar para a nossa presidente falar a respeito, se manifestar quanto ao tema, quando ele falou, na verdade, que hoje nós temos cursos a preço de banana, né? Não com essas palavras, mas nesse tom. E eu não tenho como perder a oportunidade de mencionar um fato vinculado ao que o professor Machado falou, considerando essa questão da responsabilidade, né? Ele enfatizou bastante a nossa responsabilidade, mas tem muitos outros atores envolvidos nessa omissão, né? Nessa ausência, inclusive o próprio MEC, onde, em uma reunião na Comissão de Educação do Senado, em 2019, eu estive presente, participando, estavam lá os representantes do Conselho Federal de Educação Física e do Conselho Regional de Alagoas, onde eles demonstraram um excelente trabalho que eles fizeram, ressaltando que foram cancelados 60 mil registros de educadores físicos,
inclusive de universidades estaduais. Ou seja, não prevaleceu a autonomia da universidade para o que está errado, né? O Conselho foi fundamental em eliminar profissionais desqualificados do mercado, entendendo que a educação física ela tem total condição de causar danos ao cidadão, porque tanto educador físico, personal trainer, então ele é um profissional de um papel extremamente expressivo quanto à própria saúde do usuário. A gente não está nem falando só de saúde ocupacional, porque o educador físico também pode contribuir com relação a isso, mas ao público em geral. Daí, professora Beth, eu até te pergunto, como que a Andest pode contribuir provocando o MEC quanto ao seu papel, o papel do MEC, a sua responsabilidade, até porque o próprio representante do MEC falou que eles são reativos porque reconhecem não ter condição de acompanhar toda essa projeção geométrica, né? toda essa expansão, considerando o ensino virtual, que eles mesmos corroboram sem ter a capacidade de avaliar. Então, como que a Andest poderia atuar junto ao MEC, sabendo que a nossa abertura ela é meramente sugestiva, né? Nós não temos essa autonomia, até com base no próprio Decreto 9235/2017, que não dá essa abertura à engenharia, para que eles abram, né, ao diálogo, para que nós, como entidades, possamos contribuir nessa fiscalização quanto às regularidades dos cursos. Por favor. Bom, antes de mais nada, eu quero primeiro responder à provocação do Machado, que foi muito, muito boa, né? Eu me referi à estatística dos anos 70, que chocaram o Brasil e o mundo, e depois a nossa estatística foi, inclusive, ultrapassamos o choque de 70, né, de 1970, em 72, com 18,7% da massa trabalhadora acidentada. E isso, na realidade, na época, foi muito bom, porque foi mola propulsora de todas as ações em relação aos cursos. Né? Provocou bastante, e aí os cursos começaram a proliferar. O que foi muito bom, porque criou uma gama de profissionais que começaram a atuar, e, olha, essa atuação foi muito importante, porque as estatísticas foram decrescendo até nós chegarmos agora na faixa de 3%, que eu concordo com você. É uma cifra que a gente não pode acreditar, né? Porque nós sabemos que os acidentes ocorrem muito mais do que esses que estão registrados. Até porque, para nós, o acidente é importante, mas o incidente é mais importante ainda, né? Para que a gente, sabendo do incidente, nós façamos com que não se renove esse risco e não aconteça uma sequela, um acidente de fato com vítimas dos trabalhadores. Hoje, nós estamos na faixa de mais ou menos uns 3%. Isso é importante? É importante. Mas é importante que nós tenhamos consciência de que esse número pode ser até 10 vezes maior, né? Pela falta de comunicação. E ele é um balizador das doenças, porque agora o que nós temos que focar são mais as doenças, porque os acidentes típicos, graças a Deus, conseguimos dar uma controlada nesses números. Parabéns por ter me provocado e oportunizado de estarmos falando sobre esses números agora. As estatísticas foram importantes naquela época e hoje não é mais o nosso foco de ação, né? Respondendo agora à colocação muito bem posta do Denilson, a Andest, desde 2008, busca essa interação junto ao MEC, sem muito sucesso. Mas agora, e nós vamos ver no período da tarde, no nosso último painel, uma situação bastante grave, onde nós vamos ter que atuar com muito mais ênfase junto ao MEC e também o sistema Confrea-CREA nos ajudando, porque nós temos dentro do sistema um grupo, uma comissão que faz essa interação Confea-MEC e que será necessário, com certeza, esse congresso fará constar na Carta de Campo Grande a necessidade de fazermos uma ação mais a miúde
junto ao MEC, buscando que esse conteúdo mínimo, nesse núcleo duro, como a gente fala, né, dos conteúdos da engenharia de segurança do trabalho, sejam, inclusive, acrescentados, e não só o que está previsto no parecer 1987. É isso, Denilson. Nós estamos no caminho de buscar essa interação maior. Perfeito, Beth. Ressaltando que, como o professor Machado falou, os CREAs têm essa responsabilidade não apenas dependendo de que a Andeste chegue diretamente ao CONFEA, e as câmaras têm essa propriedade, porque são justamente os conselheiros das câmaras que lidam diretamente ao ver determinadas inclusões de título com situações preocupantes, né? Eu, propriamente, né, particularmente falando, já tive circunstâncias de ver certificados onde você vê nomes de professores que eles nem fazem ideia que estão usando o nome deles indevidamente. A gente está falando já de uma prática que não é só um desvio de caráter do responsável pela instituição. A gente está falando já de uma questão mais voltada à área criminal, né? Não faz parte da nossa alçada, mas isso fica evidente. Aproveitar e perguntar ao professor Ronald, ainda observando as manifestações do professor Luiz Rosa e do professor Ivan, o senhor acha que a nossa cultura, né, daquela dependência de ouvir diretamente do professor, olhando nos seus olhos, esclarecendo as suas dúvidas, a gente está acompanhando realmente esse ritmo de progresso, de inovações tecnológicas, ou ainda há um certo descompasso que a gente tem que acelerar um pouco para chegar a esse nível e acompanhar essa mudança? Bom dia aos colegas. Me permitam não falar com a mesma efusão do professor Machado, eu vou ficar sentado, porque aqui eu absorvo mais energias, né, deles e absorvo a de vocês também. Denilson, eu fiz alguns apontamentos, mas eu lhe respondo depois. Eu gostaria de um momento só para contemplar algumas coisas que eu anotei também. A palavra é sua. Por favor. Na realidade, a gente sente algumas dificuldades quando você começa, pelo menos nós começamos lá para trás, né? Eu vou fazer 70 anos, já tenho algum tempo de estrada. E eu tive que me adequar, ajudando aí, sendo ajudado até por meus netos, né, de 9 e 13 anos, para eles me orientarem em algumas coisas da modernidade. Mas, na realidade, eu fiz o meu primeiro curso para professor em 1966. Eu tinha 13 anos e fiz um curso que a gente tinha um programa do governo americano com o brasileiro, a Cruzada ABC. Então, em 1966, eu fiz o curso para ensinar a pessoas idosas. Então, minha mãe era professora, minha filha também, meu filho. Você já tinha uma visão, né? Olha, o que hoje realmente é aplicável, a sua linha de trabalho nesse caso aí. E se tem lugar que mais me apaixona é a sala de aula. É por isso que no currículo eu gosto sempre de botar que meu título mais importante é professor. E mais quando a gente puxa para o lado de não apenas professor, mas como educador. Não apenas um engenheiro de segurança, mas um cidadão que vai lidar com vidas. Eu acho que essa uma mensagem ficou muito patente aqui em todos os momentos do nosso Condeste. Eu agradeço a Beth e a Machado pelo convite, é a primeira vez que eu participo. Eu acho que a gente aqui está criando até uma nova visão, na minha concepção, de que na próxima SOEA a Andeste deve encabeçar movimento junto ao CNP, porque muito do que a gente está falando aqui a gente não vai conseguir simplesmente com a nossa boa vontade e interesse, mas a gente vai precisar mexer nas nossas legislações também. Então, eu também precisei me adequar a uma série de situações, mas, queira ou não, a academia vai nos preparando também para isso, né? De que forma eu consegui melhorar um pouco, ou, talvez muito em algumas situações, falando a mesma linguagem dos alunos, mostrando que, na hora que eles erravam, eu também, como professor, erro, mas corro atrás da correção. E a aproximação maior, principalmente quando eu os conduzi para assistirem à audiência comigo, como atividade docente, e hoje eles me acompanham também em perícia.
em toda a turma, eu saio perguntando quem tem interesse, eles fazem uma relação, e cada momento que eu tenho uma perícia, eu levo 1, 2 alunos, e aí realmente a situação muda de figura, porque a gente tem esse olho no olho e tem a oportunidade até de ver aonde eu não estou contemplando o interesse do aluno. Se alguma coisa ele não está conseguindo captar na prática, é porque talvez tenha faltado minha teoria. E aí eu tenho que rever meus conceitos e meus procedimentos. Tá? Então, é mais ou menos essa linha. Inclusive, na sua colocação, ontem o nosso palestrante, o desembargador José Augusto, o senhor estava presente, e ele foi bem enfático ao falar, né, que quando você é um bom professor, você pode estar dando aula debaixo de uma árvore que o aluno vai em busca do que você tem a transmitir a ele. É verdade. Doutor Zé Augusto tem uma história, rapidinho, né, só um parênteses. Eu tenho uma história muito bonita com ele. Eu fui perito dele durante muitos anos, eu comecei em 95. Ele era juiz do município, hoje ele é desembargador. Eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, de indicar o doutor Zé Augusto para um evento nosso. Depois ele foi para Soiá, participou com a Andeste, foi para Coneste, e ele passou a fazer palestra em todo canto. Ele escreveu 2 livros, um sobre a perícia judicial na visão de um magistrado, e o outro é aquele que ele apresentou ontem para a gente, a questão da responsabilidade civil e penal dos profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia. À época, o CAU ainda estava no sistema. E eu tive a honra de prefaciar o 2º livro dele, né, porque no primeiro ele citou alguns trabalhos que a gente tinha feito. Então, eu acho que o doutor Zé Augusto é uma pessoa que abriu os olhos, e eu não vi Michele aqui agora de manhã, mas ontem a gente chegou a conversar, juntamente com o Áureo, que ele pode dar uma ajuda muito grande a gente, não apenas na visão jurídica ou judicial da coisa, mas como professor e também como membro do judiciário, por causa da criação, como ele explicou para a gente, da Escola Superior da Magistratura. Okay. Ele cedeu um livro para a gente que aborda exatamente essa trajetória. Mas depois eu gostaria só de um tempinho. Tá, ok. Só aproveitando, professor, temos perguntas. Vamos começar pelo público. Isso. Bom, parabéns aí pelo painel maravilhoso aí que vocês estão apresentando. E eu queria fazer, na verdade, uma contribuição aí, porque o Machado, que traz essa energia para a gente em relação à mobilização, que é muito importante, ele frisou bem a importância das CEAPs nos sistemas para repercutir aquilo que este plenário e esta entidade pode oferecer. A sua pergunta é como a gente pode acionar o MEC para fazer isso. Então, seguindo a linha do Machado, eu penso o seguinte, vamos dizer, os conselhos, o que são os conselhos? Os conselhos não são as administrações dos conselhos, os conselhos são os plenários, aquelas pessoas, nossos representantes de entidades, de empresas, de associações, que estão lá para fazer um trabalho, tá certo? Agora, o plenário, então, é soberano para isso. Só que, antes do plenário, a primeira instância jurídica do CREA são as câmaras. Então, um caminho é fazer a apresentação desse documento ou de outras ações via câmaras. Nós estamos aqui com o Ricardo Carvalhal, que é o coordenador da nossa Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho, e outros coordenadores ou participantes de Câmara. Então, o Conselho, através das câmaras, deve repercutir, vamos dizer, entender, analisar, preparar, propor, vamos dizer, essa necessidade de, através do plenário, e aí sim o plenário se reportando ao plenário do CONFEA, do Conselho Federal. Lá também são conselheiros federais representantes aí dos estados. E fazer uma interlocução com o MEC, tá certo? De uma forma efetiva. Trazer uma energia, olha, a comunidade profissional dos conselhos de engenharias regionais e nacionais exige isso. Vamos dizer, que pelo menos os senhores analisem e vejam e digam claramente o que obsta, se é que obsta, tá certo? Porque nós estamos, como o Conselho Federal,
de educação física defendendo a sociedade. Então, a sua colocação, como é que a gente chega no MEC? Tá certo? Um caminho é mais longo, mais importante, mas é mais discutido, é democrático e eu acho representativo, é esse aí. Então, essa é uma sugestão. Obrigado, professor. Mais uma pergunta? E só complementando, nós estamos também com a presença aqui do Ronaldo Borim, que é o coordenador nacional das câmaras de engenharia de segurança do trabalho. Vai lá, Pedrinho. Bom dia a todos, Pedrinho da Mata, de Minas Gerais. Eu gostaria, antes de mais nada, parabenizar, viu, professora Elizabeth. Excelente congresso. Eu fiz uma verdadeira via-saca para chegar aqui e estou saindo muito satisfeito. E, com tudo que está sendo apresentado, eu estou me fazendo uma pergunta, realmente, como que nós vamos fazer para mudar isso? Eu acho que nós estamos, aqui ninguém tem dúvida que nós precisamos de promover uma mudança. Mas como promover essa mudança? Então, acho que a gente precisa de começar a discutir isso. Ontem, na palestra do desembargador, do Zé Augusto, ele deixou bem claro. A NR1 trouxe algumas mudanças. Uma delas, que está explícita, é em relação à responsabilidade objetiva. Então, empresas de grau de risco 1, 2, 3, elas estão desobrigadas da responsabilidade objetiva. A de grau 4 está. Porém, mesmo a de grau 1, 2, 3, tem a responsabilidade do profissional e ele pode ser responsabilizado, inclusive penalmente. Beleza, isso precisa de ser dito, porque o que nós estamos vendo, as instituições estão dando curso. E aí o colega que falou aqui, o Ivan, ele foi bem claro em realmente dizer que nós estamos fazendo alguns cursos aí que não estão atendendo a essa necessidade. E que está colocando o profissional no mercado, e esse profissional está indo para o mercado achando que aquele título que lhe foi dado vai lhe dar uma remuneração financeira, que vai lhe dar uma condição de vida. O risco dele está sendo alto. Só que nós precisamos de realmente esperar que a coisa errada aconteça para poder ver que está errado, né? Acho que isso é uma situação. E aí, agora, coincidindo aqui com o colega anterior, o professor Auro fez uma colocação, como que nós vamos fazer isso? E aí ele trouxe e falou, a responsabilidade está na Câmara, que é a primeira instância, que eu concordo com ele, entendeu? E eu, na condição de coordenador da Câmara de Minas Gerais, concordo plenamente com isso, só que me sinto fragilizado, não dou conta de desenvolver esse trabalho. O CONFEA, que é o nosso Conselho Federal, que é o responsável mesmo. E nós precisamos de falar para o presidente do CONFEA que ele tem responsabilidade e que ele precisa de atuar como presidente de CONFEA, senão não vai resolver nada. O CONFEA propõe algumas situações, aqui está o Borim, que é o coordenador, que é o presidente das comissões nacional. Ele sabe, nós estamos discutindo um assunto lá que um deles foi dito o seguinte, qual que é a atribuição do engenheiro de segurança nas empresas? Por quantas empresas ele pode ser responsabilizado? Aí nós discutimos isso lá. A minha opinião, acho que tem que ser uma. E volto lá no professor Ivan, que falou que nós precisamos de colocar um profissional mais interagido com a empresa, ele precisa ser responsabilizado. Ou seja, para não delongar muito, que teria muita coisa para se dizer, mas eu acho que nós precisamos fazer alguma coisa, gente. Nós estamos aqui reunidos, a gente viu aqui. Se o desembargador ontem falou que está podendo acontecer uma situação de crime, nós que estamos aqui precisamos falar que o MEC não pode ir permitindo que se coloque profissional de qualquer forma no mercado. E o CREA tem que cumprir a responsabilidade dele. Porque o governo federal, quando criou o conselho, foi para defender a sociedade, para valorizar o profissional. E isso não está sendo feito, gente. E nós estamos dentro desse conselho, nós precisamos de ver o que está errado e começar a buscar uma solução para entrar no caminho certo. Obrigado, Pedrinho. Uma palavra. Querido, deixe-me te ajudar. O Áureo tem razão, querido. Não adianta ficar culpando o CONFEA, CREA, não vai funcionar. O Áureo tem razão. A culpa é minha, sua, de todos nós. Parte, sim, da Câmara. A Câmara, sim, é responsável. A SEAP, sim, é responsável. Mas você tem razão no ponto. Você sozinho não pode fazer nada. Você tem razão. Sozinho, nada. Por isso que a Andeste está no circuito. Os CREAs estão pedindo socorro. Alguém nos ajude. É a Andeste. A Andeste vai ser o socorro dos CREAs. É uma ONG que funciona como OAB. Iremos, sim, aos CREAs. Essa é a primeira referência. A segunda, Frente Parlamentar pela Engenharia. Temos que criar Frente Parlamentar pela Engenharia em cada município brasileiro. É estratégico. Outra estratégia, fazer parceria com o Ministério Público e Justiça é fundamental. Obrigado, professor. Palavra para o Rogério. Ele está com o microfone.
Bom, bom dia a todos. Meu nome é Rogério Balbinot, sou lá do Rio Grande do Sul, de Estrela. Olhem ao céu e verão as estrelas. Brincando. Mas a realidade é o seguinte, sobre a colocação que tu fizeste a respeito dos profissionais que estão tendo certificados aí, colocando nomes, isso é uma coisa que como eu estou dentro lá do GT Confederativo, lá junto ao E-Social, foi uma das demandas que nós colocamos. Por quê? Está saindo no PPP o nome do profissional, certo? E os caras estão botando qualquer nome. O governo tem toda a ferramenta para fazer isso. Agora, faltou força política lá dentro, eu não consegui. Porque a ideia, tu tenta imaginar, o E-Social está vindo, as pessoas não estão se dando conta, tudo isso que nós estamos falando sobre a responsabilidade vai cruzar tudo ali. As pessoas não estão se dando conta o que vai acontecer a partir de janeiro. Já está acontecendo. Essa história de dilatação que foi prorrogado, não foi prorrogado. Houve um acordo entre as partes. Não vou aqui estar discutindo o motivo que aconteceu isso, eu sei muito bem, não foi o governo que pediu para prorrogar, foi a software house, contadores, foram eles que pressionaram, que estão tudo desorganizado. Infelizmente, os profissionais entram nas redes sociais, não sabem o que estão vendo ali nas redes sociais. Ontem mesmo eu postei alguma coisa de uma pessoa tentando fazer um comparativo do PPRA com o PGR, uma coisa tão ridícula, tu entende? E esse é o nível que nós estamos. O nível está muito, mas muito baixo. E as pessoas só estão fazendo, ainda pensando que o PGR é Ctrl-C, Ctrl-V. E isso vai dar um problema seríssimo, porque vai cruzar as informações. Eu estou dizendo que agora quem vai fiscalizar não é o Ministério do Trabalho, não é a Previdência, é a Receita Federal. E ela não se discute sobre a eficácia dela, né? Então, ela vai fiscalizar. E o pessoal está dizendo, consegui mandar meus eventos. Maravilha, resolveu, tem certeza? 1 ano, 2 anos, 4 anos, 11 meses, 29 dias, eles vão receber as notificações. Eles têm 5 anos. Por que eles vão deixar 5 anos? É isso que as pessoas não estão entendendo. É para acumular? Não. É porque é estatística. Eles já têm um robô por trás fazendo todo um cruzamento de informações e eles vão chegar com mais de 95% de probabilidade de acertar quem está fraudando. Olha o nível que nós vamos chegar. Então, nessa parte dos profissionais, que nós temos que parar de usar o nome de profissionais, nós temos que pressionar o governo para colocar no E-Social, que isso não é difícil, porque o E-Social foi dado o pontapé inicial, certo? Entrou a parte previdenciária. Infelizmente, as pessoas continuam, é impressionante, continuam confundindo trabalhista, previdenciário, tudo é só previdenciário. Eu agora mesmo recebi um negócio, a questão, e eu estou falando do grupo das empresas piloto, onde que eu participo, perguntas sobre a questão do treinamento. Treinamento não entrou, isso é trabalhista, só entrou lá para tu informar 2 informações, simples, que a gente não queria porque ia dar confusão, como está dando, né? A gente alerta, olha, vai dar problema, não adianta. Então, o que eu vejo? Pressionar a Andest. É aquilo que eu digo. A qualificação dos profissionais está muito baixa. Todas as áreas, né? Mas vamos lá, estamos falando na nossa área. A Andest está com uma bela oportunidade de nós começar. Agora precisa integrar. Os CREA têm que entender. E outra coisa, sem dinheiro não se faz nada. O CREA não passa um dinheiro. Eu sei que tem exceções, mas a grande maioria eu vejo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tentou derrubar a nossa Câmara lá. A nossa entidade, a Ares, destituíram. É impressionante, a gente fica brigando entre a gente. Eu estou, particularmente, ela sabe que eu já estou nisso, porque eu fiquei, briguei, me dediquei e cansei, porque é só jogo político. E política não pode ter dentro de uma associação. Quando eu estou com um presidente numa entidade, ou estou com um presidente lá no CREA, ele é do CREA. Como o professor Machado falou, não pode haver esse conflito, até nada puxar para o lado pessoal. Exatamente, tu entende? Então, eu só quero colocar isso, que eu acho que, como tu falasse sobre essa parte, eu quis reforçar que a gente pode aproveitar o E-Social, porque daqui 2, 3 anos vai entrar toda a parte trabalhista. Momento oportuno para isso. Tu entende? E a gente começa a cruzar essas informações de treinamentos, quem foi o profissional que ministrou, quem está indicando, e o profissional poder consultar quem indicou ele. Ok. Obrigado. Danilson, só passar para o professor Ronald. O Borim, depois eu gostaria de fazer uma parte aproveitando as vamos correr que o tempo está se esgotando. Eu
Eu só queria, talvez, trazer alguns esclarecimentos na condição de coordenador nacional das câmaras de engenharia de segurança do trabalho de todos os regionais. Nós somos órgãos julgadores, enquanto CREA, enquanto câmaras. Vou falar um pouco do meu regional lá em Pernambuco. Nós éramos um CREA, uma Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho, muito assim, detalhista na hora de se anotar um curso, na hora de se registrar uma entidade, uma instituição de ensino superior. Nós chegamos a momentos em que pedíamos até atas de presença de alunos para saber se aqueles alunos haviam, de fato, cumprido sua carga horária dentro da faculdade. O caso é que esse assunto começou a ser fechado de tal forma, por decisões judiciais, e aí existe uma decisão, se não me engano, uma plenária de Confea, que disse o seguinte: nós não temos autorização para fiscalizar qualidade de cursos. Essa não é uma atribuição do CREA, embora devesse ser, eu entendo que deveríamos ser. Nós deveríamos visitar uma instituição de ensino e hoje isso está praticamente proibitiva. Nós, lá dentro do Confea, temos esses tratamentos, por exemplo, que o nosso colega Pereira da Mata, que atua lá junto conosco na Câmara Nacional, e nós tentamos levar isso por vezes para dentro da Câmara, mas lá existe também o Conselho Federal. Eu não tenho visto aqui o nosso conselheiro federal aqui do CREA de Mato Grosso do Sul, que atua hoje lá em Brasília, e nós estamos simplesmente de mãos e braços atados quanto à fiscalização da qualidade do ensino. Nós temos, a instrução que nós temos, a orientação, é que nós ficamos atentos a se está cumprindo carga horária, se a faculdade reconhece que o diploma dele ele é verídico, se o aluno começou o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho após ter concluído a graduação, se essa faculdade, mesmo que não tenha registro no CREA, isso não é argumento para não se registrar um profissional. Cabe aí ao aluno trazer lá tudo o que ele cursou, para que a Câmara analise isso diretamente. Então, há também uma sobrecarga nesse sentido. Hoje em dia, nós temos curso, por exemplo, de EAD, curso presencial. Começou a aparecer agora presencial conectado. E isso não está no EMEC. E a gente tem questionado. Onde é que está isso? As universidades estão dizendo que não conseguem conversar com o MEC. Eu tenho a impressão que o setor de relações institucionais do Confea também não consegue. Porque nós estamos cobrando. Isso que o Pereira da Mata relatou é pura verdade. Às vezes a gente fica sem ter como agir. Só não tem como não puxar o que você está falando, mas só um fato relevante para a gente tentar ser o mais breve possível. Sim. O CREA Goiás tem um convênio com o Ministério Público, pedido do Ministério Público, então isso facilitou muito a vida deles, onde eu, inclusive, participei de uma fiscalização junto à Câmara do CREA Goiás. Eles nos convidaram, a CEAP do CREA-DF, nós fomos em uma faculdade lá em Valparaíso e fizemos o nosso papel, apontando fatos relacionados a um curso de engenharia civil. Então, assim, isso é possível. Depende da forma como está se chegando ao MEC, porque o MEC não vai aceitar imposição em hipótese alguma. Ele vai aceitar parceria e contribuição. Sim. A forma que está sendo trabalhado talvez esteja sendo equivocada, diferente do que o CREA Goiás fez. Sim. Então, é isso que a gente tem que rever, a forma como estamos abordando, chegando e apontando evidências, fatos graves, como lá no CREA-DF a gente já consegue ver e já estamos apontando. É isso que a gente tem que redefinir a forma, restabelecer a tática, para que isso realmente a gente tenha a nossa participação. Professor Ronald, por favor, o senhor queria fazer... Já estamos em... a última abordagem, porque o nosso tempo já se encerrou. Rapidinho. Quantas... Só um segundinho, só por favor, Ronald. Por favor, engenheiro Denilson,
Não é no CREA Goiás que teve uma autuação de R$100 mil de multa para a Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho por questão de fiscalização? Essa informação eu não tenho. Agora, eu volto a falar, depende do que está sendo feito. O fato é que o Ministério Público envolveu o CREA Goiás para que este conselho lhe munisse de informações para que ele fizesse o que cabe ele fazer, não ao CREA fazer o que é de competência de outro órgão. Ok, então, obrigado. Tá. Só uma curiosidade. Daqui do plenário, quantas pessoas são conselheiros regionais? A gente tem um número significativo, mas a gente tem um número mais significativo ainda de pessoas que ainda não foram conselheiros. Eu acho que uma forma seria que nós passássemos a ser conselheiros. Eu concordo plenamente com o professor Áureo, quando ele fala, Rogério Balbinu também, e Pedrinho, que a gente tem que trabalhar nas câmaras. O CREA Sergipe, pela primeira vez, tem a Câmara Mista de Engenharia de Segurança do Trabalho. Nossa associação foi reconhecida pelo CONFEA esse ano, já teve aprovação no plenário, no próximo ano nós teremos Câmara Pura. E certamente é um tema que a gente vai levar. Até a participação da própria Andesp junto às câmaras regionais, para que nos fortaleçam e municiem de tudo isso que a gente está discutindo aqui. De maneira geral, nem todos os integrantes das câmaras de engenharia de segurança do trabalho são professores, são docentes. Mas a gente tem que capitanear ações para que eles venham para esse nosso contexto, que eu acho que vai fortalecer mais ainda as nossas lutas. Obrigado, professor. Bem, pessoal, obrigado aí pela participação. 30 segundos, professor Machado. O Rogério, quero parabenizar o Rogério pela postura dele. Ele disse, falta vontade política. Verdade. Falta vontade política do governo, seja de esquerda, ou de direita, ou de centro. Sempre falta vontade política. Isso é, falta fogo. Este fogo está na Andesp. A Andesp vai pôr fogo, sim. E o Rogério disse, precisamos fazer pressão. Verdade. O Brasil só funciona na pressão. É só na pressão, não tem outro caminho. E, para concluir, o E-Social é estratégico, sim. Eu peço para a Beth priorizar o E-Social como instrumento da Andesp a nível de conscientização. Para fechar, professora Beth. Ok, Rogério, 30 segundos. Não, é o seguinte. Rapidinho, só finalizar. Porque isso aqui é importante que eu me lembrei agora que estavam falando. Só para vocês terem uma ideia. Eu estou desde 2014 indo para Brasília. O presidente do CREA do Rio Grande do Sul, nós vamos pedir ajuda, eu sou o único engenheiro que está lá dentro. O único. Ele disse que esse social não tinha nada a ver com a engenharia. E nunca ajudou em nada. E tentou nos derrubar. Isso tem que acabar. Perfeito. Bom, foi excelente. Nós gostaríamos de continuar, mas precisamos agora fazer o coffee break e depois voltar com o próximo painel. Concluindo, chegamos à igualdade de consenso, né, de que é preciso mudar. É preciso buscar ações, estratégias para que a gente avance nessa interação entre as CEAPs dos CREAs e, principalmente, com o MEC, para que sejamos ouvidos em relação aos cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho. Tem gente que passa a vida toda desenvolvendo tecnologias para questões que ninguém ainda perguntou. Passa noites em claro planejando soluções para o mundo acordar melhor. Transforma matérias-primas em produtos e sonhos em realidade. Gente que aplica todo o seu conhecimento científico em benefício da sociedade. Engenharia, movendo a humanidade. O Centro Universitário Araguaia, UniAraguaia, foi instituído em Goiânia no ano de 2001 como Faculdade Araguaia, tendo como mantenedora a Sociedade de Educação e Cultura de Goiás. Em 2019, se transformou em centro universitário, com conceito 5, se tornando o único centro universitário de Goiânia reconhecido com a nota máxima pelo MEC.
A instituição conta com 3 unidades em Goiânia e polos EAD localizados em vários estados brasileiros e no exterior, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e à distância, em diferentes áreas do conhecimento, entre elas educação, engenharias, saúde, jurídicas, comunicação e gestão. A UniAraguaia tem como missão fortalecer a sociedade, formar cidadãos críticos e humanizados comprometidos com o desenvolvimento social, ético e sustentável, tendo como visão ser referência no ensino, pesquisa e extensão. São valores da instituição: a formação humanizada, o desenvolvimento da sociedade, o fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão, a autonomia pedagógica, a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, a dignidade da pessoa humana, a solidariedade, respeito às minorias e aos direitos humanos, fortalecimento da educação em todos os níveis, o respeito à pátria e à cidadania, a certeza de que a educação pode mudar o indivíduo e o ambiente onde vive. Para uma formação de qualidade inovadora que alia teoria à prática, a UniAraguaia conta com laboratórios físicos com tecnologia de ponta, além de laboratórios virtuais para proporcionar ao aluno a experiência prática e desenvolver habilidades necessárias para a sua formação. A UniAraguaia conta com espaços amplos e que atendem às normas de acessibilidade. Atendendo o público interno e externo, a instituição realiza projetos que estimulam o desenvolvimento cultural e social, inclusão, discussões sobre gênero, etnias e cultura afro, arte e teatro. Fomentando a pesquisa, a UniAraguaia promove jornadas científicas, seminários interdisciplinares e formação de grupos de pesquisas. Além disso, a instituição conta também com a publicação eletrônica Revista UniAraguaia. A UniAraguaia é uma instituição genuinamente goiana, comprometida com o progresso da humanidade por meio da educação. Pautada no processo de ensino-aprendizagem dialógico, busca formar cidadãos profissionais críticos e autônomos, capazes de atender às exigências do século XXI, atuando com responsabilidade social e ética, rejuvenescendo o conhecimento, como propõe o filósofo Gaston Bachelard. O curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho do Centro Universitário Araguaia teve início em 2014. Hoje já são 20 turmas formadas, com cerca de 800 pós-graduados, egressos atuantes no mundo do trabalho em nível regional e nacional. O curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho tem como missão formar profissionais nas áreas das engenharias e da arquitetura, baseando nos preceitos legais e regulamentares da saúde e segurança ocupacional. O corpo docente do curso é formado por mestres, doutores e especialistas nas áreas de engenharia e áreas afins. Desde o início do curso, esse corpo docente vem se especializando e aprimorando em metodologias ativas e tecnologias educacionais. O curso contempla 17 módulos, sendo que esses módulos são compostos por aulas teóricas e aulas práticas. Essas aulas práticas são realizadas em empresas parceiras, como visitas técnicas in loco, e aulas também em laboratórios presenciais e virtuais. Em relação à pesquisa, o curso promoveu no ano de 2021 a primeira jornada científica, com o intuito de trazer egressos e discentes com o curso em andamento para apresentar estudos empíricos para a comunidade científica. Neste ano já está programada a segunda jornada científica do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, que vai contar com minicursos e apresentação de pôsteres dos egressos e dos alunos que têm algum estudo que estejam ainda com o curso em andamento. Com todo o investimento no corpo docente e nos alunos da pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da UniAraguaia, fomos reconhecidos com o selo de excelência da Andeste, categoria bronze. E este ano temos a alegria de estar participando novamente desse grandioso congresso. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia,
é instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea-CREA Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais, para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Andeste do Brasil. A Andeste do Brasil é uma associação nacional dos docentes em Engenharia de Segurança do Trabalho, entidade civil sem fins lucrativos e de utilidade pública. A Andeste do Brasil tem por finalidade congregar os professores engenheiros de segurança do trabalho dos cursos de pós-graduação e outros similares da área em todos os níveis da educação, visando o contínuo aperfeiçoamento da especialidade no âmbito educacional brasileiro e implementando qualidade e excelência nesta órbita, fazendo parceria com entidades e instituições, visando o desenvolvimento coordenado de ações e atividades técnicas e inovações tecnológicas. Podem ser filiados à Andeste do Brasil, pessoa jurídica ligada à área e profissionais que exerçam atividades de professores, docentes ou instrutores em segurança do trabalho. Para garantir que as instituições que ofertam cursos de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho disponibilizem especializações com alto padrão de qualidade educacional e aplicabilidade, a Andeste do Brasil lançou o edital para acreditação dos melhores cursos de pós-graduação com o selo de excelência Andeste do Brasil. O objetivo é congregar coordenadores e docentes dos cursos de pós-graduação da área referida, visando aperfeiçoamento contínuo da especialidade em âmbito educacional no Brasil, implementando assim a qualidade e excelência nestes cursos. A Andeste do Brasil anualmente faz acontecer o Congresso Nacional dos Docentes em Engenharia de Segurança do Trabalho. Neste evento, são homenageados os docentes com mais de 30 anos de relevantes serviços prestados ao ensino da engenharia de segurança do trabalho em todos os níveis da educação, seja a nível de técnico ou a nível de engenheiro, como também na parte de instrução aos trabalhadores. Ainda no Condeste, são entregues os selos de excelência às instituições de ensino que se destacaram dentro desse programa, tendo recebido a acreditação dos seus respectivos cursos. A Andeste do Brasil possui comitês técnicos onde os especialistas, docentes, professores e instrutores nas suas respectivas áreas
promovem a atualização dos inventários das disciplinas de segurança do trabalho, também em todos os níveis da educação. Seja um associado Andeste do Brasil, venha participar conosco da evolução e da atualização da engenharia de segurança do trabalho no Brasil.